Bem, agora nós vamos para o nosso quadro Teologando, em que nós iremos falar sobre a teologia da prosperidade. Solta aí o Teologando. Tivemos a notícia de um famoso televangelista que diz ter exagerado um pouco na teologia da prosperidade. Depois de anos de cruzadas por todo o mundo, com suas mensagens e seus livros, o estrago já está causado. Este ensino que o crente não pode morar de aluguel, tem que ser rico, não pode adoecer, senão ele está em pecado ou não tem fé, tem tido ampla divulgação entre os cristãos, e este mesmo ensino tem sido a causa de muitos desigrejados, decepcionados e até descrentes com Deus, pois se Ele não atende os desejos, orações e campanhas, então não existe. Parece que eu não fiz nenhum teologando abordando este tema, a teologia da prosperidade. Então, eu vou falar um pouco a respeito do assunto. A primeira coisa que nós precisamos é definir o significado da palavra prosperidade. Segundo o dicionário Aurélio, ela tem um sentido de ser rico, ter fortuna, né? E um dos pregadores mais conhecidos da teologia da prosperidade é o ex-pastor batista Kenneth Hagin. E como citado no início do estudo, temos também o pastor Benny Hinn. Os ensinos mais comuns na teologia da prosperidade são a autoridade espiritual, em que acreditam que Deus usa os profetas de hoje como porta-voz. Isso vai em contradição com a nova aliança, em que nós temos o dom de profecias, né? Em Efésios capítulo 4, versículo 11, está escrito que Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Acompanhando todo esse pacote, vem as visões, as profecias, as manifestações como cair no espírito, rejeição às doenças e por aí vai. Outro ponto muito divulgado são as promessas de prosperidade. O crente pode decretar saúde, riqueza, pois doença e pobreza são tidos como maldições da lei. E segundo os pregadores da prosperidade, o sacrifício de Cristo na cruz removeu não só a culpa do pecado, mas também os efeitos do pecado. Só que em Romanos capítulo 8, versículo 22, diz assim: sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. Então, estamos aguardando a grande redenção. O Senhor Jesus uma vez afirmou: os pobres sempre tereis convosco. Então, o propósito da cruz não é nos fazer ricos. Muito pelo contrário, o próprio Cristo chamou o dinheiro de outro Deus, ou seja, Mamon, porque muitas pessoas o colocam nessa posição. E ao contrário do que se prega na teologia da prosperidade, os apóstolos e o próprio Jesus não eram ricos. Eles não tinham mansões, casas na praia ou outras coisas, como se costumam dizer. Isso é forçar os textos bíblicos. A palavra de Deus também não condena a pessoa a ser rica, desde que, como diz no livro de Provérbios, essa riqueza foi adquirida com honestidade. O que a Bíblia condena é o amor ao dinheiro, pois ele é a raiz de toda espécie de males. Na área da saúde, a teologia da prosperidade pega aquele texto de Isaías, capítulo 53, e os versículos 4 e 5, que diz assim, que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. E ensinam que o crente não pode aceitar a doença na sua vida. Isso é complicado, pois vários homens de Deus, citados na Bíblia, que foram exemplo para nós, tinham as suas doenças e as suas limitações. O jovem pastor Timóteo, em que nós vemos, o apóstolo Paulo receitava para ele vinho para dores que ele tinha no estômago. E o mesmo apóstolo Paulo, pelas descrições e algumas pontuações que ele faz em suas cartas, nós notamos que era uma pessoa que tinha suas limitações físicas por causa de alguma doença. Então, dizer que uma pessoa está doente é por falta de fé é muito grave. Deus cura,
Deus é um Deus de milagres, mas devemos aceitar que tudo deve ser feito segundo a sua soberana vontade. E no pacote também tem a confissão positiva. Você diz e aquilo acontecerá com você. Aí entra alguns termos como decrete, declare, determine, reivindique. Eu não aceito isso na minha vida. É como se Deus fosse o seu empregado. E para quem é pai, eu vou deixar a comparação para melhor entendimento, é como um menino que começa a fazer birra e chorar por aquilo que ele quer na marra. Eu ainda continuo frisando que temos que entender que ao orarmos ao Senhor, devemos estar dispostos a submeter a sua vontade. Isso foi ensinado na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. As bênçãos materiais prometidas na Bíblia aos crentes estão sempre atreladas à obediência. Temos textos que dizem, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Tem outro, e se quiser e me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Agora, você tem que entender que se não tem casa, não tem carro, casa própria, ou sofra de alguma doença, isso não é falta de fé. Não podemos, na nossa vida cristã, viver os extremos. Achar que por sermos crente em Cristo, temos que ostentar e ser ricos como sinal de santidade. E também achar que o fato de eu ser pobre é falta de fé. Também não podemos aceitar os desmandos da teologia da prosperidade, mas também não devemos viver uma vida de miséria, Existem as bênçãos de Deus sobre aqueles que obedecem a sua palavra. E mesmo assim, muitas vezes passamos por apertos financeiros, passamos por doenças. Muitos crentes fiéis adoecem e morrem, mas não é por falta de fé. Então que possamos entender na sua palavra essas verdades e aplicá-las em nosso coração. Esse é o nosso Teologando de hoje.